Bohr postulou, trouxe 3 postulados para tentar explicar esses espectros de linhas do hidrogênio, né? E também tudo que rodeava na época, né? Era o estudo da vida de Bohr. Ele, em um dos postulados, ele dizia que apenas órbitas com certos raios eram permitidas, e essas órbitas elas correspondiam a níveis de energia específicos. Ele também postulou que um elétron que se encontra em uma órbita com esse nível de energia, esse estado de energia permitido, esse elétron não irradiaria energia. Portanto, ele está no nível de energia estável e ele não espiralaria em direção ao núcleo. Ele não recebe, não chegou a absorver energia nem está emitindo. E a energia, quando ela. E o terceiro postulado é que a energia, quando ela é emitida ou absorvida pelo elétron, na verdade, não. A energia ela só é absorvida ou emitida pelo elétron quando este muda de um estado de energia para o outro. Ou seja, o elétron precisa ou absorver energia para saltar de um estado para o próximo, ou ele volta para o estado inicial, assim, emitindo energia. Com um estado de energia mais baixo, emitindo energia. Para tentar entender um pouquinho mais como essa energia se relaciona com o fóton e com o comprimento de onda, temos essa equação, que é a equação de Heisenberg, que ele relaciona o inverso do comprimento de onda por uma multiplicação de uma constante, que é a constante de Heisenberg mesmo, que é esse RH, que tem esse valor aqui, que se multiplicaria pelo inverso do estado de energia inicial, N1, né, que esse N representando para a gente que já conhece, hoje em dia, é o número quântico principal, o estado fundamental sendo representado por esse termo 1 aqui, ele é ao quadrado, menos 1 sobre o N do número quântico principal do estado excitado, também ao quadrado. E isso existe uma relação, né, entre a órbita, como a órbita tinha um nível de energia específico, existia essa relação entre o comprimento de onda e a órbita. E esse comprimento de onda, por sua vez, também pode se relacionar com a energia, tanto a energia do fóton quanto a energia que é absorvida ou emitida pelo átomo de hidrogênio, né, nesse caso. Nós temos um ΔE, que é um valor que é a variação da energia, né, no estado inicial, a variação de energia do elétron, quando ele salta de um nível para o outro. E nesse salto, se o elétron está subindo de energia, se ele está saltando de energia, significa que ele absorveu um fóton. E se ele está voltando para o seu estado inicial, voltando ou descendo, decaindo para um nível de energia mais baixo, ele está emitindo um fóton. Logo, então, a energia do fóton, quando o fóton é absorvido, vai ser equivalente a um ΔE positivo, a um aumento da energia. Essa energia final vai ser maior do que a energia inicial. E quando o fóton está sendo emitido, essa energia final vai ser menor do que a inicial, porque a gente vai estar indo de um nível de energia mais alto para um nível de energia mais baixo. E assim a gente pode concluir que o comprimento de onda do fóton mesmo vai ser equivalente à energia desse salto do hidrogênio. Então, do elétron no hidrogênio. Então, o próprio fóton precisa estar num nível de energia que seja equivalente ao nível de energia do salto. As energias, elas são específicas, elas não vou voltar. As energias, elas são específicas para cada nível, essa energia já é determinada e o fóton não poderia ter uma energia maior ou menor para que esse salto acontecesse. Ele precisa ter a energia necessária mesmo. E dessa forma a gente pode calcular o comprimento de onda que é emitido da mesma forma que a gente calcula o comprimento de onda que é absorvido. Sendo que quando o comprimento de onda da absorção vai ser equivalente a um HC sobre um ΔE positivo para a absorção do fóton e vai ser equivalente a um HC sobre ΔE negativo para o fóton sendo emitido.
Agora vamos passar para a parte da espectroscopia, falar um pouquinho sobre o espectrômetro, uma introdução bem rápida. No espectrômetro, geralmente o esquema que a gente tem, eu não sei se vocês lembram da imagem nos slides passados, a gente tinha uma fonte de luz, um divisor de comprimento de onda, né? E a gente tinha um cristal. E aqui é um pouco semelhante, porém com algumas diferenças. Nós temos duas lâmpadas, uma lâmpada de deutério e uma lâmpada de tungstênio, geralmente, mas podem ser outras. Se eu não me engano, a lâmpada de deutério pode ser substituída também por uma lâmpada de hidrogênio, mas é menos comum. E existem também alternativas para a lâmpada de tungstênio. E por que duas lâmpadas? Porque a lâmpada de deutério ela só consegue varrer de comprimento de 160 a 375 nanômetros, enquanto que a lâmpada de tungstênio consegue varrer pelo resto do espectro. Ela consegue emitir comprimentos de onda equivalentes a energias do resto do espectro. Essas fontes vão emitir a luz em um monocromador, que é aquele seletor de comprimento de onda. O monocromador ele pode tanto selecionar um único comprimento de onda para uma leitura rápida de uma amostra, uma leitura apenas de uma absorbância, enquanto que ele também pode ir girando e alterando esses comprimentos de onda aos pouquinhos, que é o que vai dar a varredura para a amostra. Essa radiação que é emitida, ela é dividida em duas, através de um divisor de feixe, e ela vai passar tanto por uma cubeta contendo a amostra, uma cubeta seria mais ou menos esse frasquinho, que tem aqui um frasquinho desse, e uma contendo a referência, porque elas precisam ser duas e estar em paralelo para a gente ter uma comparação justamente do que tem na amostra ser diferente do comprimento de onda. Essa referência geralmente é o que a gente chama de branco mesmo. Então, se a gente for pegar uma amostra aquosa, uma amostra de alguma substância, algum complexo em água, a nossa referência vai ser simplesmente água, uma solução de água deionizada ou destilada. Após a amostra, essa radiação passa até um detector e depois desse detector, essa radiação ela é traduzida e se forma um espectro ou apenas uma leitura, né, também, se a gente quiser apenas um valor. Como é que acontece mais ou menos essa leitura? Né? A radiação ela passa da fonte pelo monocromador, chega até a amostra na cubeta, ela vem como uma forma de uma radiação incidente. Uma parte dessa radiação ela é absorvida pela amostra. E a radiação que sai depois da amostra já é uma radiação diferente daquela que entrou. Então, existe uma diferença entre a radiação que sai da fonte de luz e da radiação que chega até o detector. E como é que isso funciona? Por que a amostra absorve? É exatamente como a gente estava falando. Um fóton ele vai sendo passado, essa linha aqui representa mais ou menos como se fosse um caminho do fóton. E quando esse fóton entra em contato com o elétron, esse elétron ganha energia e passa para um estado excitado. Pode ser um ou mais elétrons aqui. E depois que essa energia se passa, essa energia já não tem mais o mesmo comprimento de onda, como a gente pode ver aqui. Ó. Ela vem com um comprimento de onda grandãozinho, um pouquinho maior. Depois que um elétron é absorvido, esse comprimento de onda já diminui. Depois que ele outro é absorvido, já temos um outro comprimento de onda. Na verdade, não um comprimento de onda, né? Uma intensidade diferente. Desculpa, é a amplitude, na verdade, que diminui. O comprimento de onda é selecionado pelo monocromador. E essa radiação, o equipamento consegue ler essa radiação de uma forma que está programado lá, ele calcula, sabendo que a absorbância vai ser um logaritmo na base 10 da fração do comprimento de onda incidente sobre o comprimento de onda que é lido, né, do comprimento de onda após a amostra. Vocês também podem encontrar aqui como essa fração invertida e um sinal negativo aqui no logaritmo, mas são equações equivalentes. E eu estou falando aqui a absorvância é basicamente uma medida do quanto que a amostra está absorvendo da luz. E essa absorvância ela também pode ser descrita não apenas por características da radiação, mas também por características da própria amostra. E aí que entra a lei de Beer-Lambert. A lei de Beer-Lambert, ela relaciona a absorvância com a absortividade molar, que é uma característica específica de cada
átomo, molécula, íon. Cada um vai ter sua própria absortividade molar, é um valor tabelado, é um valor empírico. Do caminho óptico, esse caminho óptico, ele está relacionado com... ele é a distância, o comprimento da cubeta, o comprimento pelo qual a radiação passa pela solução, né, pela amostra. E por que ele é importante? Porque quanto maior for esse comprimento de onda, mais a radiação vai encontrar outras moléculas, né, outros analitos. Então, assim, vai interagir e vai enfraquecendo. Então, a absorvância também tem relação com o comprimento de onda. E, da mesma forma, a absorvância também vai estar relacionada com a concentração molar. Aqui não tem as unidades, mas, geralmente, a concentração molar ela é dada em mol por litro, ou mol por decímetro cúbico. O caminho óptico é em centímetros e a absortividade molar, como a absorvância é um termo sem unidade, a absortividade molar vai ser o inverso, que cancelaria tudo. Então, vai ser, vou tentar lembrar, decímetro cúbico por mol por centímetro a menos 1. Então, decímetro cúbico, mol a menos 1, centímetro a menos 1. Mais para frente eu tenho isso também em uma tabela, a gente vai ver. Muda o intervalo de comprimento e muda a forma com que a radiação ela interage com a matéria, com a amostra. Aqui no V, a radiação vai estar interagindo com o elétron